O sol da manhã esgueirava-se pelas persianas do escritório de Henrique Salgado, lançando finas faixas de luz sobre sua mesa, agora quase vazia. A sala exalava uma atmosfera de despedida, como se até mesmo as paredes sentissem que era o fim. O detetive, aos 58 anos, olhava para a foto amarelada em sua mão. Ele, jovem e sorridente ao lado de Clara, uma mulher de olhar radiante, cheia de sonhos. Henrique suspirou profundamente e guardou a foto na última gaveta da mesa. Estava arrumando suas coisas para ir embora quando o telefone tocou, um som estridente que o fez estremecer. Henrique, preciso de você no Hotel Império imediatamente. A voz de André Vasconcelos soou grave, cortante. Henrique ergueu as sobrancelhas, surpreso. André, hoje é meu último dia. Já não faço mais parte da ativa. Eu sei, mas ouça. Um homem foi encontrado morto no quarto Quines 12. André insistiu, sua voz carregada de tensão. Acredite, é algo que você precisa ver. O coração de Henrique bateu mais forte. O quarto Quines 12. Sentiu um frio percorrer sua espinha, como uma marionete puxada por fios invisíveis. Pegou o casaco e as chaves, e saiu sem hesitar. Ao chegar ao Hotel Imperium, sentiu uma onda de nostalgia e melancolia. A fachada majestosa, embora desgastada pelo tempo, ainda impunha respeito. Era o mesmo local onde sua vida dera uma guinada sombria, onde ele testemunhara a morte de Mariana, uma jovem desconhecida, que mais tarde descobriu ser sua filha. Ele entrou no hotel, os passos ecoando pelo chão de mármore do saguão. As paredes eram adornadas com quadros antigos e espelhos empoeirados que refletiam sombras inquietantes. Um funcionário o guiou rapidamente até o elevador, que subiu rangendo até o quinto andar. A porta do quarto Quines 12 estava aberta. Henrique respirou fundo e entrou. No centro do quarto, sobre a cama, estava o corpo de um jovem, Eduardo Almeida. Seus olhos estavam fechados, e sua mão segurava um pequeno broche. Henrique parou de respirar por um momento. Aproximou-se lentamente e viu que o broche era o mesmo que ele havia dado a Clara, tantos anos atrás. Ele estendeu a mão para pegá-lo, os dedos tremendo. Isso! É impossível, ele murmurou, mal acreditando no que via. André estava encostado na parede, observando. Seus olhos nunca deixaram Henrique. Parece que o passado não terminou, afinal, disse André calmamente. Henrique sentiu uma onda de emoções. O broche, Clara, o quarto Quines 12. Tudo voltava à sua mente como um redemoinho, trazendo de volta dores que ele tentou esconder por anos. Por que esse broche está aqui? Perguntou Henrique, a voz rouca como se estivesse sufocado pela confusão. É o que precisamos descobrir, respondeu André, seu tom de voz carregado de um mistério que deixava claro que ele sabia mais do que estava dizendo. Enquanto Henrique continuava a olhar para o broche, ele não pôde evitar ser transportado de volta no tempo, para quando conheceu Clara. A lembrança surgiu vívida e dolorosa, como se estivesse acontecendo naquele exato momento. Era uma tarde chuvosa quando ele viu Clara pela primeira vez. Ela estava no canto de um café, seus cabelos castanhos caindo em ondas sobre os ombros. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que parecia iluminar o ambiente. Henrique se aproximou dela, atraído por uma força inexplicável. Posso me sentar? Ele perguntou, um sorriso tímido no rosto. Claro, respondeu ela, olhando para ele com uma curiosidade genuína. O tempo pareceu voar enquanto eles conversavam sobre suas vidas, sonhos e aspirações. Henrique sentiu algo que não sentia há muito tempo, uma conexão verdadeira. Clara era diferente de todas as mulheres que ele já havia conhecido. Ela era cheia de vida, cheia de amor pelos livros e pela arte, e ele se apaixonou perdidamente. Eles passaram meses juntos, vivendo um romance intenso. Henrique a surpreendia com flores, jantares à luz de velas, passeios noturnos pela cidade. E então, em uma noite, ele deu a ela o broche. Um presente para você, para lembrar de mim quando eu não estiver por perto, disse ele, brincando. Mas o que começou como um conto de fadas logo se transformou em algo mais sombrio. Henrique começou a se ausentar, a dedicar mais tempo ao trabalho, a se perder em suas investigações. Clara, cada vez mais sozinha, se desesperava. Você não está mais aqui comigo, Henrique. Ela disse um dia, lágrimas escorrendo por seu rosto. Estou grávida. Preciso de você. Mas Henrique, assustado, se afastou. Eu não posso ser pai agora, Clara. Meu trabalho eu volto depois. Ele nunca voltou. E semanas depois, recebeu a notícia de que Clara havia tirado sua própria vida, deixando uma filha recém-nascida para adoção. Henrique nunca superou o peso da culpa.
Agora, de volta ao quarto 512, com o broche nas mãos de Eduardo, ele sentia o mundo desmoronar ao seu redor. Henrique, você está bem? André perguntou, sua voz cortando a névoa de memórias de Henrique. Sim, sim, respondeu Henrique, piscando para afastar as lágrimas. Mas por que esse broche está aqui? André inclinou a cabeça. Talvez haja alguém que ainda se importe com o passado, mais do que você imagina. Henrique caminhava pelo quarto, tentando juntar as peças do quebra-cabeça. Seus olhos caíram sobre um espelho grande, antigo, na parede oposta à cama. Algo parecia errado com ele. Aproximou-se e percebeu que a moldura estava levemente fora de posição. Esse espelho, murmurou ele, tocando a borda com cuidado. Seus dedos encontraram uma pequena fenda, quase imperceptível. Ele empurrou a moldura, que se deslocou, revelando um corredor escuro. André sorriu, como se esperasse por aquele momento. Parece que este hotel esconde mais do que imaginávamos. Henrique, ainda sem entender o que estava acontecendo, entrou no corredor. O cheiro de mofo e a umidade das paredes indicavam que ninguém passava por ali há muito tempo. André o seguiu de perto, iluminando o caminho com uma lanterna. Cada passo ressoava nas paredes úmidas e estreitas, e Henrique sentia o chão de madeira ranger sob seus pés. O corredor parecia interminável, como se estivesse levando-os cada vez mais para dentro de um labirinto sem saída. André, quem mais sabe sobre este lugar? Perguntou Henrique, a voz ecoando nas paredes frias. Poucos, muito poucos, respondeu André, mantendo a lanterna focada à frente. Este hotel sempre teve histórias sombrias. A maioria delas são lendas, mas algumas são reais. Como o que aconteceu com Mariana? Henrique perguntou, sua voz falhando. Sim, André respondeu, hesitando por um momento. Como o que aconteceu com Mariana? Finalmente eles chegaram a uma porta de madeira, antiga, com pintura descascada e um trinco enferrujado. Henrique colocou a mão na maçaneta, hesitou por um momento, e então girou o trinco. A porta se abriu com um rangido alto e estridente. Do outro lado, havia um quarto que parecia uma réplica exata do quarto 512. As mesmas cortinas pesadas e empoeiradas, a mesma cama de madeira maciça, o mesmo papel de parede floral desgastado pelo tempo. Mas havia algo diferente. O quarto estava empoeirado, abandonado, como se ninguém tivesse entrado ali por décadas. No centro do quarto havia uma cadeira solitária e sobre ela uma pequena mesa com um caderno de couro envelhecido. Henrique se aproximou lentamente, sentindo uma tensão crescente em seu peito. Ele pegou o caderno e, ao abri-lo, viu uma foto de Mariana colada na primeira página. Ela parecia tão jovem, tão cheia de vida. Ele sentiu um aperto no coração ao se lembrar de seu rosto, dos olhos dela olhando para ele com dor e confusão naquele último dia. Quem colocou isso aqui? Perguntou Henrique com o coração acelerado. André deu de ombros, mas havia algo em sua expressão. Um brilho nos olhos que Henrique não conseguia decifrar. Talvez alguém que queria que você encontrasse, Henrique. Continue lendo. Henrique começou a folhear o caderno. As páginas estavam preenchidas com a caligrafia de Mariana. Ela falava sobre sua busca por respostas, sobre como cresceu no orfanato sem entender por que sua mãe havia deixado. Falava sobre seus medos, suas esperanças de encontrar seu pai um dia, de descobrir o que havia acontecido com sua mãe. Henrique sentiu o peso das palavras de Mariana como um soco no estômago. Ele se lembrava do momento em que ela o confrontou. Ela havia descoberto que ele era seu pai. Havia descoberto a verdade sobre Clara. Henrique se lembrou de como ela gritava, com raiva, com dor. Ele engoliu em seco e continuou lendo. Nas páginas seguintes, Mariana relatava o nascimento de Eduardo, o filho que ela teve e era sua maior felicidade em meio a tanta dor. Eduardo, Henrique murmurou. O que isso significa, André? Significa que há mais nesta história do que você sabe, disse André, seus olhos fixos em Henrique, como se esperasse a próxima revelação. Henrique fechou o caderno, tentando processar tudo. Quem é Eduardo? Ele perguntou, sua voz cheia de desespero. André deu um passo à frente, sua expressão grave. Eduardo é o filho de Mariana, Henrique. Depois que ela morreu, ele foi enviado para o mesmo orfanato onde a mãe cresceu. E quando ele fez 18 anos, começou a buscar respostas. Foi aí que ele me encontrou. Henrique sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Como ele chegou até você? Porque eu estava lá esperando para ajudar, respondeu André. Eu conhecia Clara, eu a amava, e quando ela morreu, soube que você era o responsável. Quando Eduardo apareceu, vi a oportunidade que precisava para confrontá-lo com a verdade.
Henrique encarou André, os olhos ardendo de raiva e arrependimento. Então você me usou? Usou Eduardo? André balançou a cabeça. Não, eu estava dando a ele o que você nunca deu a Mariana. Uma chance de entender. Uma chance de ouvir de você o que realmente aconteceu. Henrique sentiu seu coração apertar. E o que você quer de mim agora? André suspirou, sua expressão endurecendo. Quero que você confesse, Henrique. Diga a verdade sobre Clara, sobre Mariana. Diga como você a abandonou, como causou sua morte e como, indiretamente, destruiu todas essas vidas. Henrique sentiu as lágrimas queimarem em seus olhos, o peso de suas ações esmagando seu peito. Eu abandonei Clara. Eu a deixei sozinha quando ela mais precisava de mim, e isso a levou à morte. Depois, quando Mariana veio até mim, eu não consegui lidar com isso. Ela correu para mim com uma faca, e eu tentei impedir. Ela caiu, foi um acidente, mas eu a matei. Um silêncio pesado se instalou no quarto. O ar parecia parado, carregado de tensão. De repente, Eduardo, que Henrique pensava estar morto, começou a se levantar lentamente. Ele tinha um sorriso amargo no rosto. Então, finalmente, você sabe a verdade, Henrique, disse Eduardo, sua voz carregada de uma frieza cortante. Você destruiu a vida da minha mãe e, por consequência, a minha. Henrique se virou, surpreso, o coração batendo rápido. Eduardo, eu nunca quis que ela morresse. Foi um acidente. Eduardo o interrompeu, os olhos brilhando com uma intensidade feroz. Acidente? Você é um covarde, Henrique. Você a matou porque tinha medo do que ela iria expor sobre você. Henrique tentou manter a calma, mas a voz de Eduardo o atingia como um chicote. Não, Eduardo. Não foi assim. Eu estava tentando protegê-la. Ela estava desesperada. Desesperada porque você a abandonou, gritou Eduardo, dando um passo à frente, o corpo tremendo de raiva. Você a deixou sozinha, e isso a matou. André observava em silêncio, seus olhos fixos em Henrique. Confesse, Henrique. Diga como abandonou Clara, como causou sua morte e como destruiu todas as vidas ao seu redor. Henrique sentiu o peso esmagador da confissão. Sim, eu fui um covarde. Eu deveria ter ficado com Clara. Deveria ter procurado Mariana antes. Mas eu não fiz, e agora é tarde demais. Eduardo deu um passo à frente, seus olhos escurecendo com ódio. Era isso que eu precisava ouvir. Agora, você vai pagar por tudo. Eduardo sacou uma arma rapidamente, fazendo com que Henrique tentasse pegar a própria, mas André foi mais rápido, desarmando-o. Não, Eduardo, não assim, disse André, percebendo a gravidade do momento. Não podemos seguir por esse caminho. Eduardo hesitou, o rosto contorcido de dor e raiva. Você prometeu justiça. E eu cumpri, respondeu André, a voz embargada pela emoção. Mas não podemos continuar com mais mortes. Já houve dor suficiente. Na confusão, Eduardo avançou, e um silêncio seguido de um único disparo ecoou no quarto. Eduardo caiu, o corpo sem vida atingindo o chão com um baque surdo. Henrique sentiu seu corpo paralisar e gritou falhando a voz, quase emocionado. Ele era só um garoto, André. Meu neto. André estava ajoelhado ao lado do corpo de Eduardo, a respiração entrecortada pelo desespero. Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto ele olhava para o jovem caído diante dele. Eu não queria que terminasse assim, sussurrou André, a voz quase inaudível. Tudo o que eu queria era justiça para Mariana. E para Clara. Henrique sentiu uma dor aguda atravessar seu peito. Ele sabia que André falava a verdade. Havia algo mais profundo do que raiva nos olhos de André. Era um amor ferido, uma busca desesperada por redenção. André. Henrique começou, a voz rouca. Eu sei que errei. Sei que minhas ações causaram tanto sofrimento. Mas você também sabe que não foi intencional. Eu nunca quis machucar ninguém. André balançou a cabeça, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Eu amava Clara. Desde sempre, confessou ele com uma sinceridade amarga. Eu a vi definhar, a vi perder a esperança, a vi morrer. E não pude fazer nada porque você destruiu tudo. Henrique sentiu o estômago revirar, a culpa corroendo por dentro. Eu sei, André. Eu sei o quanto você a amava, e o quanto ela sofreu por minha causa. E eu sei que nunca poderei me perdoar por isso. André olhou para Henrique, o rosto ainda molhado de lágrimas, mas agora endurecido pela determinação. Você deve pagar por isso, Henrique. E eu estou disposto a pagar o preço também. Henrique ficou imóvel, sem palavras. Ele viu André erguer lentamente a pistola que havia tirado dele antes. Um silêncio mortal caiu sobre o quarto, interrompido apenas pela respiração ofegante de ambos os homens. André apontou a arma para o próprio peito, sua mão tremendo. André, não!
Henrique disse, estendendo a mão como se pudesse detê-lo, os olhos arregalados de pânico. Mas André apenas sorriu amargamente, uma tristeza profunda nos olhos. É tarde demais para mim, Henrique. Tarde demais para todos nós. Eu já estou morto por dentro há muito tempo. E você vai viver com esse peso. Henrique deu um passo à frente, mas antes que pudesse chegar até ele, um segundo disparo ecoou no quarto. A arma caiu das mãos de André, e ele cambaleou, caindo de joelhos ao lado de Eduardo. Seus olhos perderam foco, e um suspiro final escapou de seus lábios. Henrique ficou parado, atônito, observando enquanto a vida de André se esvaía. Seu corpo inteiro tremia, enquanto o som do tiro ainda ecoava em seus ouvidos, ressoando nas paredes do quarto secreto. O mundo ao seu redor parecia desmoronar em silêncio. Henrique sentiu o coração pesado, a respiração difícil. O peso do passado parecia finalmente sufocá-lo, comprimindo seu peito com uma dor excruciante. Ele olhou para o espelho que agora estava encostado na parede. Seus olhos encontraram o reflexo de um homem destruído, um homem que havia perdido tudo. O amor, a fé, a esperança. Ele deu um passo em direção à saída, as pernas trêmulas, quase sem força para caminhar. O quarto parecia se fechar ao seu redor, as paredes se aproximando, sufocando-o com o peso de seus pecados. Enquanto se aproximava da porta, ouviu passos pesados ecoando no corredor. Policiais, alertados pelos tiros, entraram apressados, cercando-o. Ele ergueu as mãos, resignado, os olhos fixos no chão. Detetive Henrique Salgado, você está preso, disse um dos oficiais, colocando as algemas em seus pulsos. Henrique não resistiu. Sentiu como se uma parte de si já tivesse desistido de lutar. Enquanto era levado, ele olhou para trás uma última vez, para o corpo sem vida de André ao lado de Eduardo. Um amontoado de escombros humanos, de vidas arruinadas. Sentiu uma lágrima escorrer por seu rosto, mas ele não a limpou. Era o tributo final que pagaria pela dor que causou. Henrique foi escoltado para fora do quarto 512, sentindo o ar gélido do corredor encher seus pulmões. O primeiro sopro de ar em anos que parecia verdadeiramente real. Os sons ao redor estavam abafados, como se viessem de um lugar distante. Ele sabia que o futuro não lhe reservava nada além de solidão e penitência, mas pela primeira vez em muito tempo, havia uma estranha sensação de paz em seu coração. A verdade finalmente fora revelada. À medida que os policiais o levavam para fora do hotel, ele viu os flashes das câmeras de jornalistas que já se amontoavam na entrada. Cada clique parecia ecoar a sentença da sua própria condenação. Cada flash iluminando os segredos obscuros que ele manteve enterrados por tanto tempo. Henrique olhou para o céu, que começava a se tingir de laranja com o pôr do sol. Ele se lembrou de Clara, de como eles costumavam caminhar juntos à beira do rio nas tardes de verão, de como ela ria com facilidade. O som de sua risada era como música. Eu sinto muito, Clara. Sinto muito por tudo. Pensou sem palavras, sentindo um aperto em seu peito. O Hotel Imperium ficou em silêncio após a confusão. As luzes do quarto 512 foram apagadas, as portas trancadas, e o corredor sombrio voltou ao seu habitual estado de abandono. O prédio, que por tanto tempo guardou segredos, parecia finalmente pronto para deixar o passado para trás. Semanas depois, o hotel fechou suas portas para sempre. Os proprietários decidiram que o lugar, marcado por tragédias e mistérios, já não tinha utilidade. E como tudo na cidade, o Hotel Imperium começou a se desvanecer na memória coletiva das pessoas, tornando-se apenas mais um vestígio de tempos passados, um símbolo de segredos que ninguém ousava lembrar. Entretanto, para aqueles que sabiam a verdade, para Henrique, Eduardo, André e todos os outros que foram envolvidos naquela teia de amor, dor e vingança, o Hotel Imperium nunca poderia ser esquecido. Ele continuaria a existir nas sombras, nos murmúrios sussurrados de uma cidade que nunca soube o quanto realmente havia perdido. A última imagem de Henrique, em sua cela, olhando para o nada com um olhar perdido, deixava claro que ele jamais seria o mesmo. Mas também deixava a esperança de que finalmente o ciclo de mentiras e culpa pudesse ser quebrado. De que em algum lugar do coração de quem ainda pudesse perdoar, ele encontraria um pouco de paz. E assim o hotel ficava uma estrutura antiga e vazia, mas agora sem os murmúrios dos seus segredos. Somente o vento soprando pelas janelas quebradas e o eco distante de passos que um dia percorreram seus corredores permaneciam. Um monumento silencioso de tudo o que foi e tudo o que nunca mais será. A história assim chega ao seu fim.
Uma tragédia que revela o quão profundamente nossas escolhas podem marcar nossas vidas e as daqueles ao nosso redor. Um lembrete de que mesmo na escuridão, há sempre uma chance de redenção, ainda que o preço a pagar seja muito alto.